Toda terça-feira, você já sabe, tem vagas de emprego aqui no Repórter São Paulo. A nossa repórter, a Vanessa Casalino, traz o panorama das vagas e uma entrevista com um especialista em recursos humanos. Essa entrevista traz dicas preciosas de como se tornar o candidato com mais chances de ser recrutado. Boa tarde a todos. Márcia, o Brasil tem hoje cerca de 13 milhões de desempregados e um aparente paradoxo. Muitas empresas têm dificuldade em contratar e depois em manter funcionários. Quem vai nos ajudar a entender esse cenário é o especialista em recursos humanos, Ricardo Carpati. Bom, Ricardo, que relação é essa, né? Tem um dado que diz que o Brasil é o quarto país do mundo com maior dificuldade em preencher e manter essas pessoas nas vagas. O que acontece inicialmente para contratar? Por que há dificuldade com 13 milhões de desempregados? Infelizmente, o nosso país não oferece cursos tão qualificados. Então, a maioria das nossas universidades, faculdades, por mais que ofereçam um diploma, a qualificação necessária não é, às vezes, a suficiente para uma boa empregabilidade. Quer dizer, o velho problema da qualificação profissional, né? Agora, ela, pelo que você falou em termos de universidade, então ela se dá em todos os níveis, não só em níveis mais técnicos, como também quando a pessoa, quando sai da faculdade, ela sai mal preparada? Exatamente. A gente tem um problema de número de universidades, faculdades, número extensivo, nem todas com qualidade, e falta de cursos técnicos. Então, aí muda um pouco a figura. Tem muita gente formada em faculdade, mas não tão qualificado, e muita gente que não tem acesso a cursos técnicos. Então, a falta de acesso a esses cursos também não qualifica as pessoas a entrar nesse nível de qualificação para o emprego. E essa falta de qualificação, diríamos assim, em termos universitários, ela se dá em todas as universidades? Por exemplo, as nossas grandes universidades de excelência, elas são muito teóricas? Esse seria um problema? Não. As universidades de excelência nossas são reconhecidas não só no Brasil, como fora do Brasil. O que acontece é que a universidade virou um negócio no Brasil nos últimos anos. Então, muitas abrem e até fecham as portas. Muitas o MEC caça o diploma depois. Sim. Então, é dessas que a gente está falando. É dessas que a gente está falando, que é a maioria das pessoas. Infelizmente, a minoria tem acesso a boas universidades. Então, o problema maior está com essas pessoas que estão nessas universidades que pipocaram ultimamente. O que é que essas pessoas podem fazer para tentar superar essa lacuna que você está dizendo que é um entrave para chegar lá, né? Hoje é muito fácil se qualificar. Então, não adianta você depender apenas do que você vai aprender em sala de aula. Dá para você ser um pouco autodidata. Livros, pesquisa, internet e fazer cursos. Existem diversos cursos, alguns com baixo custo, outros até gratuitamente. O interessante é que busque sempre a qualificação. O mundo é dinâmico e o profissional tem que estar dinâmico para estar mantendo a empregabilidade dele. Agora, na outra ponta também, né? A dificuldade em manter. Por que as empresas não conseguem manter funcionários com um desemprego tão alto? São duas coisas. Também porque a nossa cultura de empresário não busca a qualificação, não oferece a qualificação para esses funcionários. Então, há uma falha da empresa também? Também. Então, a empresa poderia suprir essa deficiência do nosso país, mas não supre muitas vezes. E a segunda questão do jovem, hoje em dia, que quer tudo muito rápido, muito dinâmico, os casamentos duram pouco e os empregos também duram pouco. O que esses jovens, eles querem crescer muito rápido, eles não têm paciência, eles não conseguem se adaptar muitas vezes à filosofia da empresa. Qual é o problema com essa geração que você está falando? Expectativa irreal. Eles acham que eles vão entrar numa empresa e que vão rapidamente crescer, virar diretor, ganhar ótimos salários. E tem um tempo para isso, tem uma maturação. Então, eles não têm hoje a paciência para esperar e passar também as épocas ruins. Primeiro momento de baixa dificuldade dentro da empresa, é mais fácil procurar um outro emprego. E aí, quando pula de emprego em emprego, mais difícil que ele se estabeleça e que ele faça uma carreira a longo prazo, onde a qualificação também é mais concisa. Quer dizer, ele até consegue uma nova qualificação quando deixa o anterior, mas aí acaba que ele não vai crescendo em nenhuma delas. E vai interrompendo. Então, chega aqui no limite, chega aqui, desce, chega, desce, chega, desce. Quando ele se mantém numa empresa, ele consegue chegar mais longe a médio e longo prazo. Tá aí as dicas, então. Muito obrigada por sua presença aqui. Um prazer estar com vocês. Até a semana que vem, Márcia.